Bom dia! Vimos por este meio apresentar o estudo realizado no âmbito da Unidade Curricular de Métodos e Técnicas de Investigação 2 do curso de Ciências da Comunicação da Universidade da Maia, intitulado Representação dos Jovens nas Notícias no Conflito Rússia-Ucrânia. Iremos fazer uma breve explicação do tema, um enquadramento teórico visando a análise de estereótipos da população juvenil, voz e participação dos jovens. Apresentaremos a descrição da metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa e passaremos ainda para a discussão dos resultados e respectivas conclusões. A análise da literatura foi dividida em dois pontos-chave: os estereótipos da população juvenil e a voz e participação dos jovens. Inicialmente, as crianças apareciam apenas de maneira residual nas primeiras páginas do jornal. De acordo com o estudo de Maropo e Pacheco, em 2009 verificou-se o reconhecimento das problemáticas que envolvem crianças e jovens, tendo lugar no espaço público. O papel dos jovens tem-se demonstrado politicamente ativo ao longo dos anos. A disponibilidade omnipresente de informações significa que os jovens não podem ser mantidos na ignorância dos acontecimentos e escolhas políticas. Atualmente, os jovens são representados como um problema, sendo identificados como demónios populares, constituindo uma ameaça aos valores e interesses sociais dos adultos. Segundo Wayne et al., as imagens dominantes dos jovens nos meios de comunicação social são jovens como problemas. Ao longo da pesquisa, apercebemos-nos de que os adolescentes aparecem frequentemente caracterizados também como vítimas ou autores de crimes, e existe uma forte associação entre os jovens e o crime violento. Segundo o estudo realizado por Coelho, a representação juvenil está relacionada com o estereótipo do jovem problemático. E para serem retratados de forma positiva, estes têm de ter comportamentos profissionais excepcionais ou serem estrelas mediáticas. Verificamos ainda que os adultos integram um grupo beneficiado, dado que funcionam como a norma relativamente à qual os restantes grupos de idade são definidos como outros. Podemos explicar este facto devido ao acesso privilegiado que este grupo etário tem no discurso público. É do senso comum que, quando os jovens aparecem nos mídias, são frequentemente apelidados de minorias étnicas e ou que vivem em situação de vulnerabilidade social. Além disso, são diferenciados pelo seu extrato social, cor da pele ou origem social. Os crimes cometidos por criminosos negros e hispânicos tendem a ser relatados com maior frequência, enquanto os brancos recebem a maior atenção como vítimas do crime. Voz e participação dos jovens. Nesta secção, identificamos que a faixa etária mais jovem está presente nas notícias a partir da perspectiva dos acontecimentos narrados pelas autoridades policiais ou judiciais e não pelos mesmos. Ainda que se trate de crimes cometidos por jovens, a ênfase não é posta nas suas ações nem na sua agência, mas antes nas ações policiais ou judiciais. A população mais jovem é excluída das principais e mais frequentes fontes de informação, colocando a população em idade ativa a construir discursos sobre os problemas que os jovens enfrentam, não sendo os principais produtores desses mesmos discursos. Percebemos ainda que os jovens têm dificuldade em manter um distanciamento emocional no que toca a conflitos, dado que lhes desperta uma curiosidade além fronteiras, sejam estas mediáticas, físicas ou até mesmo virtuais, levando a uma participação mais ativa por parte desta faixa etária. Utilizou-se uma metodologia qualitativa focada na análise de conteúdo, neste caso na análise de notícias, relativas à representação dos jovens na cobertura noticiosa dos jornais portugueses no conflito Rússia-Ucrânia. Pretendemos recolher e analisar 60 notícias nos períodos de 24 de fevereiro a 2 de maio de 2022 em 3 jornais diários online, o Diário de Notícias, o Correio da Manhã e o Jornal Notícias. A recolha noticiosa foi realizada através do motor de pesquisa Google News, onde foram introduzidas palavras-chave tais como jovens, adolescentes e estudantes na guerra Rússia-Ucrânia, ou outras palavras que tivessem relacionadas semanticamente com os jovens, como filho ou criança, e outras notícias que abordassem os jovens no conflito Rússia-Ucrânia, mesmo que não tivessem as palavras-chave. Os dados foram recolhidos em PDF e estudados no programa NVivo, através de uma grelha de codificação, onde foi possível categorizar as seguintes dimensões e categorias, como demonstra a seguinte tabela.
A categoria Voz dos Jovens teve menos dados codificados devido aos jornais Correio da Manhã e Jornal Notícias apresentarem artigos exclusivos para assinantes. Assim, ficaram por analisar 5 notícias no jornal Correio da Manhã e 7 notícias no Jornal Notícias. O conhecimento científico sobre o processo de produção das notícias demonstra que o tema sociedade e crime é tratado quase sempre como rotina, resultando na atribuição de espaços pequenos e na produção de notícias breves, escritas de forma impessoal e abreviada. Outro fator que explica a relevância noticiosa do tema sociedade e crime é o facto das notícias serem escritas sobre um contexto de guerra e violência para com os cidadãos ucranianos. Contrariamente ao que pensa Eid, verificou-se que os jovens em contacto com as notícias internacionais sobre o conflito Rússia-Ucrânia estão mais informados devido aos meios de comunicação e estão mais solidários com a comunidade ucraniana. Como se pode verificar no exemplo, o grupo etário em análise, quando é retratado nas notícias, geralmente aparece associado ao crime violento ou a autores de crime. Porém, neste confronto aparecem como vítimas ou vulneráveis, devido à difícil situação que a população ucraniana enfrenta. O estudo de Wayne, relativo à frequência dos principais temas juvenis noticiados, que corrobora com os dados em análise, destacou 18 relatórios e 43 notícias, onde relacionavam os jovens a vítimas e vulneráveis. O tema educação recebe algum destaque na cobertura noticiosa, dado que muita da violência sentida tem lugar em espaços frequentados por jovens. O tom das notícias é maioritariamente negativo quando está associado a vítimas e dificilmente os jovens aparecem relacionados a um tom positivo, apesar destes terem ações de solidariedade para com a população ucraniana. Raramente as vítimas são representadas com um tom neutro, visto que o tema predominante é o crime e os jornais reportam-no de forma negativa. O tom positivo aparece associado à educação, dado que muitas das notícias recolhidas abordam a integração dos jovens ucranianos em escolas portuguesas. O tema sociedade relaciona-se com um tom factual ou neutro, porém não está ligado a uma cobertura noticiosa de caráter político, tal como assume Coelho no seu estudo. A representação noticiosa dos jovens nos jornais portugueses hoje em dia ainda continua a ser muito reduzida. De acordo com Coelho, a representação juvenil está dependente das ações positivas dos jovens, o que corrobora com a nossa investigação, onde o Jornal Notícias e o Correio da Manhã noticiam os jovens como solidários. Such et al. Refere que o extrato da população mais nova não se encontra ciente dos acontecimentos políticos. Porém, no caso em análise, acaba por existir muita circulação de informação para o povo ucraniano, sendo estes vistos como informados, e não tanto para o povo russo, onde existe uma manipulação do discurso jornalístico. O facto das notícias serem elaboradas em tempo de guerra acaba por não existir diferenças na representação dos jovens nos diversos estratos sociais, podendo noutro período histórico se verificar alterações. É possível constatar que, em muitos casos, apenas é atribuída aos jovens uma breve referência, ao invés de possuírem uma participação ativa no discurso dos mídia. Ainda assim, o jornal Correio da Manhã concede-lhes mais voz, devido a ser conhecido por noticiar mais depoimentos de diferentes faixas etárias. Em relação à definição do nosso objeto de estudo, este aparece predominantemente como indefinido, não sendo atribuído um género específico ao ator da ação. Ainda persiste em alguns casos a narração de acontecimentos sob o ponto de vista de agentes da autoridade, principalmente quando o tema é crime, visto que as vítimas do conflito noticiado não podem prestar qualquer declaração. Por outro lado, quando os jovens são caracterizados como solidários, acabam por ter dificuldade em manter um distanciamento a nível de conflitos, devido ao facto de quererem prestar auxílio ao povo ucraniano, acabando por estar constantemente informados a partir dos mídia. Durante esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os jovens têm sido representados pelos jornais portugueses de forma indefinida, maioritariamente como vítimas e vulneráveis, associados a um tom negativo e, sobretudo, a uma voz passiva, não constituindo uma participação preponderante para o espaço público. Ao longo da realização desta investigação, deparamos-nos com diversas limitações ao nível do período de tempo de recolha de notícias. O facto do acontecimento ser recente acabou por não ajudar na pesquisa de uma fundamentação teórica adequada, tanto ao nível do conflito como da representação dos jovens em tempos de guerra.
A quando da escolha dos jornais portugueses que iriam servir como objeto para o nosso estudo, existiram barreiras no que toca a muitos dos conteúdos serem pagos ou exclusivos nos sites jornalísticos, dificultando assim a análise. Com este estudo foi possível perceber o papel dos jovens no conflito europeu, de que forma estes são representados pelos jornais portugueses e de que modo os jornais ajudam na formação da opinião que a sociedade tem relativamente a esta faixa etária. Obrigada e espero que tenham gostado.